Carga Rápida Tech, que apresenta temas que não são normalmente abordados nos cursos de engenharia, porém apresenta temas importantíssimos para a vida do engenheiro de campo. E o Engenharia Carga Rápida Tech desta semana abordará o tema recuperação de cilindros óleo hidráulicos e cilindros pneumáticos. Sim, recuperação de cilindros atuadores. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar um joinha, pois afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz e é o joinha que é o mais prazeroso. E agora, então, vamos ao vídeo. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação por WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é recuperação de cilindros atuadores. Tema técnico de campo solicitado no grupo Carga Rápida. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. Podemos encontrar cilindros atuadores desde a produção de peças plásticas em máquinas injetoras que fabricam embalagens, tampas, baldes e até mesmo peças para automóveis, como até mesmo em equipamentos móveis que movimentam pás de escavadeiras, por exemplo. A principal causa do desgaste de cilindros atuadores, pneumáticos e óleo hidráulicos são os contaminantes presentes no ar, contaminantes na forma de pó e outros particulados, que ao aderirem à haste de cilindros pneumáticos e cilindros óleo hidráulicos, acabam se adentrando ao circuito. Estes contaminantes, por serem particulados, acabam se atritando em contato com haste e camisa de cilindro, vedações de êmbolo e nesta situação, então todas as forças de avanço e recuo provocam riscos nas hastes e outros esforços adversos laterais à haste podem provocar riscos na haste do cilindro. Estes contaminantes também podem provocar riscos na camisa do cilindro óleo hidráulico ou cilindro pneumático, sobretudo em equipamentos que trabalham ao ar, equipamentos de construção que, por exemplo, arrastam terra e naquele local existe uma grande porcentagem, um grande percentual de contaminante no ar que pode aderir à haste do cilindro e contaminar todo o cilindro, gerando riscos. O desgaste de cilindros atuadores provocados por contaminantes provoca vazamentos internos,
sobretudo em circuitos óleo-hidráulicos. Perceba que o contaminante, por ser um particulado sólido, acaba riscando a camisa de cilindros. Este risco na camisa de cilindros pode provocar que o lado pressurizado do êmbolo de um circuito óleo hidráulico permita a passagem do fluido óleo do lado mais pressurizado para o lado menor pressurizado. Nessa condição, teremos então um pequeno vazamento interno dentro do cilindro, que passa da câmara de maior pressão para o lado de menor pressão, no cilindro óleo hidráulico. Este vazamento promove aumento de temperatura do óleo e aquecimento do reservatório de todo o circuito óleo hidráulico. Cilindros atuadores pneumáticos também possuem vazamentos internos, quando em trabalho constante em ambiente agressivo. Perceba que um cilindro pneumático, ao avançar e recuar, a sua haste também fica exposta à condição de intempérie de contaminantes particulados, que grudam na haste e são arrastados para dentro do sistema, gerando um alto grau de contaminação dentro do cilindro, que pode comprometer êmbolos. Compressores de ar que bombeiam para o avanço do cilindro poderá ter a vazão desse compressor comprometida, pois afinal de contas, se existe algum vazamento interno provocado por riscos no cilindro devido ao particulado que se acumula na haste e posteriormente consegue até contaminar a superfície da camisa do cilindro, promovendo riscos, ocorrerá perda de pressão e até mesmo perda de força na movimentação da haste desse cilindro pneumático. Para a recuperação de cilindros atuadores que apresentam desgastes por contaminação de particulados, torna-se necessário a verificação das vedações. Sim, todo contaminante que gera riscos nas hastes e na camisa dos cilindros e na condição do aquecimento desses cilindros por perda de vazão pelas vedações, torna-se necessário a troca das vedações ou até mesmo a verificação se o risco está proeminente. E quais seriam as vedações que devemos verificar? Veja, a primeira vedação é o anel raspador. O anel raspador tenta impedir que os contaminantes, o pó e os demais particulados que grudam nas hastes dos cilindros atuadores entrem dentro da camisa do cilindro. Então, toda vez que a haste avança no recuo da haste, o anel raspador raspa a haste, tentando impedir que o contaminante grudado na haste entre no circuito, entre no cilindro. Mas sempre existe o contaminante pequeno, o pequeno particulado que consegue passar entre a haste do cilindro e o raspador. E nesta situação, então, devemos verificar as vedações, tanto a vedação da haste como a vedação do êmbolo, e substituí-las. Outro cuidado que devemos ter com relação a vedações é o que garante o movimento perfeito da haste e do êmbolo do cilindro são as fitas guias, e nós temos sempre fitas guias nos êmbolos dos cilindros, ou seja, cada êmbolo tem fita guia para ajudar no movimento perfeito, na cilindricidade de movimento
entre o êmbolo e o cilindro. A fita guia, ela que guia o êmbolo, que segura a haste do cilindro. Também existe outra fita guia que fica na haste do cilindro. Então, devemos verificar as fitas guias do êmbolo, a fita guia da haste, as vedações e o raspador dos cilindros óleo hidráulicos e os cilindros pneumáticos e substituí-los caso este cilindro apresente aquecimento e provocado pelo vazamento do lado pressurizado para o lado não pressurizado do cilindro. Na verificação dos itens de desgaste de cilindros atuadores, deveremos verificar na camisa do cilindro riscos superficiais, ovalização. No que tange à ovalização, nos referimos à cilindricidade da camisa do cilindro e até mesmo a existência de trincas na camisa. Com relação aos riscos superficiais da camisa do cilindro, temos os seguintes parâmetros de rugosidade. RA para esforços dinâmicos deverá ser inferior a 0,3 micra. RA para esforços estáticos deverá ser inferior a 0,8 micra. Com relação às hastes dos cilindros atuadores, deveremos também verificar os riscos superficiais dos mesmos parâmetros da rugosidade da camisa. Também deveremos verificar na haste a flambagem, referentes aos esforços axiais que a haste executa, que a haste do cilindro executa. Deveremos então verificar, quando nos referimos à flambagem, a retilinidade da haste deste cilindro, que deverá ser inferior a 50 micra. E na haste também verificamos trincas, porém não são as mesmas trincas que verificamos na camisa, pois as trincas verificadas na camisa são as trincas estruturais. E no caso da haste, nós verificamos o desplacamento do cromo. Então verificamos trincas de desplacamento do revestimento superficial de cromo que existe na haste do cilindro. Após a verificação desta retilinidade referente à flambagem, os riscos superficiais e trincas de desplacamento, nesta situação, então, após a verificação destes itens, que vamos então executar a substituição das vedações do cilindro de atuação. Se o desgaste do cilindro atuador não for profundo e for uniforme o desgaste, poderemos verificar tabelas que garantam outras vedações, ou seja, vedações com outras dimensões, compensando os desgastes existentes na haste, no êmbolo e na camisa do cilindro. Deste modo, não é necessário usinagem dos componentes mecânicos do cilindro. Sim, não podemos esquecer que se trocarmos as vedações por vedações com outro dimensional, deveremos também verificar as novas dimensões da fita guia para que o cilindro atuador trabalhe normalmente, sem folgas durante os movimentos. Quando a recuperação de um cilindro atuador não é possível com apenas a troca do jogo de vedações com dimensões diferentes, teremos então que utilizar a usinagem, que é um processo subtrativo que promove a retirada do material metálico da camisa, do êmbolo, enfim, da peça. A retirada do material metálico por cisalhamento. Esta retirada de material, o material que sai, é chamado de cavaco.
Então, perceba no nosso desenho. Temos a peça que será usinada e a ferramenta. A peça se movimenta em um sentido e a ferramenta em sentido oposto. Deste modo, o material é retirado, é cisalhado, como se fosse cortado. E o material que sai, então, o material metálico que sai, é chamado de cavaco. Existem diversos processos de usinagem, como, por exemplo, podemos citar entre eles a limagem, o aplainamento, o torneamento, o broqueamento, a perfuração, a retífica, na verdade o processo de retificação. Perceba que entre os processos de usinagem, o mais grosseiro pode ser caracterizado como a limagem. A limagem é um dos processos mais grosseiros de usinagem e que todos nós conhecemos a ferramenta chamada lima. O processo de recuperação o processo de usinagem utilizado na recuperação de cilindros, sobretudo da camisa do cilindro, é chamado processo de brunimento. O processo de usinagem por brunimento é um processo caracterizado como processo fino ou finíssimo. O processo de usinagem, então, utilizado na recuperação de camisas de cilindros atuadores, é o processo de usinagem por brunimento. O processo de usinagem por brunimento, utilizado exclusivamente para garantir a cilindricidade da camisa de cilindros, é caracterizado por uma ferramenta cerâmica que rotaciona num sentido e rotaciona no outro sentido. Ou seja, esta ferramenta cerâmica de brunimento rotacionará no sentido horário e no sentido anti-horário. Não é apenas uma ferramenta de usinagem de brunimento, são várias ferramentas de usinagem de brunimento que são aplicadas. Elas são fixadas em um brunidor. Este brunidor, onde é fixada a pastilha de brunimento, também garante que ao rotacionar, ele internamente possui óleo e pressuriza as pastilhas para que ela se movimente no sentido contra a camisa do cilindro atuador que está sendo usinado. Deste modo, o processo de usinagem por brunimento é caracterizado por sentidos de rotação horário e anti-horário, ao mesmo tempo que o brunidor sobe e desce, garantindo assim 4 tipos de movimentos: sentido de rotação horária, sentido de rotação anti-horária, ao mesmo tempo que ele desce e sobe. Deste modo, temos uma superfície usinada com uma tolerância e rugosidade bem apertada. Ou seja, a superfície usinada terá uma tolerância de cilindricidade de 1 milésimo de milímetro e uma rugosidade RA de 1/10 de micra. A recuperação da haste dos cilindros de atuação pode ser executada pelo processo de cromeação eletrolítica, onde uma peça de platina é ligada a um anodo e a peça que será cromeada é ligada ao catodo. Deste modo, ocorrerão camadas de deposição de cromo entre 1/100º a 5/100º de milímetro. Esse processo, chamado de galvanização, é o processo de recobrimento de metais com outro metal, no caso aqui, o cromo, usando a eletricidade, também chamado de eletrólise. A cromeação garante a deposição do cromo duro, que promoverá na haste do cilindro uma dureza superficial na ordem de 1000 Vickers, garantindo uma resistência ao desgaste da haste do cilindro. Apenas por um comparativo, 1000 Vickers é a dureza superficial do vidro. Perceba que, então,
A recuperação da haste de um cilindro executado pelo processo de cromeação garantirá uma resistência ao desgaste e garantirá, pelo processo de deposição de cromo, uma camada que recuperará o desgaste da superfície metálica que foi comprometido com riscos. É conveniente que após a recuperação dos cilindros de atuação seja executada um teste de estanqueidade. Podemos executar testes de estanqueidade em cilindros de atuação com equipamentos portáteis, manuais ou até mesmo com equipamentos motorizados que executam o teste de estanqueidade através de uma bomba acionada por um motor elétrico. Uma das grandes importâncias da verificação da estanqueidade no cilindro de atuação após a sua recuperação é a aplicação na produção. Veja, conexões de PVC são produzidas em máquinas injetoras que possuem moldes de injeção que trabalham com cilindros de atuação. E é muito inconveniente que estes moldes de injeção tenham problemas de vazamento interno e que tenham a sua produtividade comprometida por um vazamento interno entre gachetas e vedações de um êmbolo de cilindro de atuação. Então, é interessante que toda empresa produtiva que recupera cilindros de atuação de moldes de injeção faça testes de estanqueidade antes da instalação do molde em uma máquina. Esse teste pode então ser feito por um teste em equipamento manual ou até mesmo com um equipamento móvel. Percebemos então que toda organização industrial poderá ter uma grande perda por vazamento interno em cilindros atuadores. Afinal de contas, toda fábrica possui equipamentos com cilindros. E estes cilindros poderão ter vazamentos na haste ou até mesmo vazamentos no êmbolo. Perceba então que nesta condição poderemos ter bombas óleo-hidráulicas bombeando óleo que não são utilizados para o movimento do equipamento. E esta bomba trabalha para gerar aquecimento no equipamento e perda de velocidade no equipamento, perda produtiva e até mesmo sujeira nas peças produzidas. E na condição pneumática, no trabalho com ar, também temos o inconveniente de compressores trabalhando com robôs ou outros atuadores que irão operar com baixa velocidade ou até mesmo movimentos irregulares de produção. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Usinagem dos metais, do Dino Ferrarese. Introdução à corrosão e proteção de superfícies metálicas, do Silva. Pneumática hidráulica, do Stewart. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Compressores de ar, edição 047 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Válvulas de pressão de óleo, edição 048 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E também sugerimos que você assista o seguinte vídeo, Válvulas Industriais, edição 011 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, recuperação de cilindros atuadores. Tema técnico de campo solicitado no grupo Carga Rápida.
Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora deixe o seu comentário e deixe o seu joinha. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são falados e tratados no seu curso de engenharia, porém serão muito importantes durante a sua vida profissional e durante o seu estágio. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui e espera que você continue assistindo os demais vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Mas agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook! Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter! E agora se inscreva aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida e não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas é o joinha que me deixa feliz e é o joinha que é o mais prazeroso! Então, eu já vou. Até mais!